Este episódio do Pod Chic é um oferecimento do Vigilantes do Comportamento Alimentar. Vigilantes do Comportamento Alimentar, seu emagrecimento saudável e definitivo. Facilita, claro. Eu vejo que delegar é algo muito importante. Porque quando você aprende a delegar, aprende a escutar, você traz mais pessoas para o processo. Quando você traz mais pessoas para o processo é mais assertivo. Claro que a visão sistêmica que a gente Olá, Segue Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta à terceira temporada do nosso Pod Chique. Este vídeo podcast que tem por objetivo trazer convidados sempre muito especiais com assuntos muito diferenciados para te fazer e me fazer pessoas melhores e assim criarmos um entorno melhor e dessa forma co-criarmos um mundo melhor. Porque ser chique e elegante é sobre isso, é sobre criarmos um mundo melhor para a gente mesmo viver nesse mundo. Bom, não me conhece ainda? Então deixa eu me apresentar para você. Eu sou Anderson Delfino, estou toda terça e quinta-feira, às 18 horas, com um vídeo inédito aqui para você no canal, sempre falando de estilo e comportamento, e uma vez por mês, um episódio novo do nosso Pod Chique. Você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais, por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal, e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Elas estão aparecendo aí embaixo para você. Bom, eu te falei que nós estamos na terceira temporada desse nosso Pod Chique, e nessa temporada nós temos uma novidade. Eu convidei uma co-host aqui, a minha querida amiga Alessandra Eleutério. A Ale, seja muito bem-vinda a mais esse episódio. Olá, Anderson, tudo bem? Obrigada novamente pelo convite. Foi um prazer estar participando dessa temporada. Só convidados assim com conteúdo muito relevante. E muito obrigada mesmo, estou muito feliz de estar aqui. Um prazer te ter aqui. E a Ale também tem um canal aqui no YouTube. Conta para eles, Ale, um pouquinho do teu canal, das tuas redes sociais. Isso mesmo, eu tenho um canal aqui no YouTube, o Ale Explica, que a gente fala sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional, conta um pouco sobre o mundo da engenharia, da construção civil e também os bastidores do mundo corporativo. Então, já começa a me seguir aí, se inscreve no meu canal e em todas as redes sociais. Já que você falou de te seguir nas redes sociais, Ale, o que eles precisam fazer? Quem está chegando agora aqui no canal, o que precisa fazer para não perder nenhum episódio aqui do nosso Pod Chique? Precisa aqui embaixo, tem um botão, já se inscreve no canal, acione o sininho para você receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo. E, claro, curte, comenta, compartilha com todos os seus amigos esse conteúdo tão relevante para dar engajamento e a gente continuar produzindo muito mais vídeos para vocês. É isso, já vai dando aquele joinha pra gente e não se esqueça que a gente já tem aqui no canal, saindo do vídeo, lá no final você vai na página do canal, nós temos o botão do Seja Membro, clica lá, clicando você se torna um membro Segue Chique Premium do canal, com vantagens exclusivas, você vai colaborar com o canal para a gente continuar produzindo um conteúdo de qualidade e vai ter vantagens exclusivas, especialmente o acesso antecipado aos nossos vídeos antes do público em geral. É isso, Ale? Vamos chamar a nossa convidada de hoje? Não, a gente ainda tem mais um recado. Ah, é verdade. A gente tem o nosso colaborador nessa terceira temporada, que é o grupo Vigilantes do Comportamento Alimentar, um grupo completamente online que vai te ajudar a emagrecer e perder aqueles quilinhos que faltam para você entrar naquele shape, ficar chique, ficar elegante, ficar bonito e saudável. O grupo do Vigilantes do Comportamento Alimentar vai te atender aí através de uma DM no Instagram e uma orientadora vai entrar em contato com você. Então, manda uma DM lá no Instagram e elas te retornam e fazem a tua inscrição, te dão todas as informações que você precisa, tá? O Vigilantes do Comportamento Alimentar já gravou um episódio aqui com a gente, então dá uma olhadinha aí. Não sei em que ordem os episódios vão sair, mas você vai poder acompanhar um pouco melhor nesse episódio do Vigilantes, tá bom? E é isso que temos para falar deles? É isso, é isso. É isso? Então vamos chamar a nossa convidada de hoje? Vamos lá. Eu começo ou você começa? Você começa.
Ela é uma empresária de sucesso na área de motopeças. Formada em Direito. Tem uma sólida preparação em governança corporativa como conselheira de administração pela Fundação Dom Cabral. É a presidente da Magnetron, empresa que vem se destacando, inovando e crescendo continuamente na sua gestão. É atuante na vida social da comunidade, é vice-presidente dos Amigos do HC e patrona do Museu Oscar Niemeyer. Mãe dedicada e mulher curiosa com uma paixão pela leitura e escrita. Tem 2 livros infantis publicados, Bisa Biônica e O Parto da Bezerra. Tudo isso sem perder a perspectiva do feminino, do charme e da elegância. Nós estamos falando da Denise Remor. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado pela tua presença aqui, Denise. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Anderson, Alê, muito obrigada. Vai ser um prazer bater esse bate-papo, fazer esse bate-papo com vocês, a gente ter essa conversa e eu contar um pouquinho da minha vida. Então, começa contando pra gente quem é a Denise, né? Você não é de São Paulo, você nasceu fora daqui de São Paulo, a gente está gravando em São Paulo, mas a Denise nasceu numa cidade pequenininha, da onde? Conta pra gente um pouquinho, desde o começo lá da tua infância até você chegar à advocacia. Enquanto isso, eu vou preparar aqui uma bebidinha. O que eu posso te servir? Uma água, Quero um uma café, água. Um vinhozinho? Não, uma água. Uma aguinha, tá Uma bom. aguinha. Então, conta pra gente quem é a Denise. Se apresente para os nossos seguidores aqui. Eu sou de família de origem gaúcha, então eu trago um pouquinho desse sangue gaúcho, né, na minha pessoa, mas eu nasci no interior de Santa Catarina, numa cidade no meio oeste catarinense que chama Joaçaba. Vivi lá por 17 anos, depois disso fui para o Rio Grande do Sul junto com a minha família, me formei em Direito, em Passo Fundo, e o interessante assim, ó, que eu nunca tive dúvida do que fazer na faculdade. Sempre foi Direito, eu não sei se é pela minha paixão pelos livros, então eu achei que era o que se enquadrava na minha vida. Quando eu casei e fui para Curitiba com meu marido, eu já era formada em Direito, já advogava há algum tempo, mas eu achei que naquele lugar o direito não fazia sentido para mim. E acabei indo trabalhar na empresa dele. E assim surgiu o meu lado empresária no começo, sempre muito próxima às questões jurídicas, e depois, quando ele morreu, eu tive que assumir as empresas. Isso é um grande resumo. Esse é um resumo bem grande, mas aí você ficou viúva com 2 filhos, é isso? E uma empresa. E uma empresa para liderar. A empresa tinha que tamanho, assim, nessa época? Quantos funcionários vocês tinham nessa época? Na verdade, assim, eu tinha um filho de 6, o menor, o mais velho, 14 anos. Então, os dois com idades completamente diferentes, necessidades diferentes. E nós tínhamos 2 negócios. E nós ficamos com a maioria dos negócios, né, das ações dos negócios. Uma é a Branco Motores, que mais tarde foi vendida para um grupo americano, e a outra é a Magnetron, a qual eu toco até hoje. Então, assim, foram bastante os desafios, mas eu acredito que a gente acaba, se a gente se propõe a fazer alguma coisa, tem foco, se prepara, que o importante é isso, é você se preparar, se qualificar, a gente consegue ultrapassar os desafios, mesmo que eles sejam muito grandes. No meu caso, foi um grande desafio, porque tinha questões societárias para se resolver, tinha os meninos para educar, que não é uma tarefa fácil de fazer isso sozinha, e tinha as empresas para tocar. Então, assim, o meu dia não era um dia curto, era um dia longo, e eu passei praticamente 2 anos com um mantra que era uma palavra que eu sempre estava repetindo o dia inteiro, que era equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio, porque eu preciso chegar aonde eu quero. Eu preciso ter foco. Então, assim,
passou ao largo os pequenos conflitos, ou até mesmo os maiores, digamos assim. Eu tive muito uma escuta seletiva, um olhar seletivo, porque eu sabia onde eu queria chegar. E eu sabia que o importante era preservar a empresa dos conflitos familiares, era educar meus filhos, e aí eu fiz todo um planejamento, né? Comprei a parte das minhas sócias, dali 1 ano e meio que meu marido morreu, e depois disso ficou muito mais fácil, né? Você já tinha experiência de administração nesse momento? Alguma coisa, Anderson, porque assim, eu sempre me dediquei junto com o Oscar na questão estratégica da empresa e a questão de jurídica, aonde tinha muito presente algumas coisas, que nem uma concordata, que fui eu que administrei, e algumas coisas de gestão, mas não de estar na gestão no dia a dia. Então, fui me preparar, fui fazer cursos, procurei professores particulares. Antes de fazer direito, no 2º grau, eu fiz técnico em contabilidade, que isso também me ajudou. E assim, fui procurar me qualificar através de livros, professores, cursos, e isso, claro, que me ajudou e muito, né? Porque se você não se qualifica, você não tem como fazer uma gestão bem feita. E, na época, também a gente contratou a Fundação Dom Cabral, onde ela deu uma assessoria muito grande em governança dentro da empresa, e isso fez toda a diferença. Então, você contratou uma instituição que te ajudou a fazer um planejamento para essa governança. Com certeza. E isso fez toda a diferença, porque nós já tínhamos governança estabelecida dentro da empresa. E quando você tem governança estabelecida, fica muito mais fácil. E aí vem uma instituição séria e nos auxilia, fica tudo mais fácil de encaminhar, né? Sim. A Magnetron é uma empresa em qual ramo, em qual segmento? A Magnetron surgiu como indústria, ela surgiu, está fazendo 65 anos esse ano, ela surgiu em 1960 como Magnetos Vibema, em Joinville. Ela foi comprada pelo Grupo Branco na época para suprir uma necessidade de reposição de peças dos motores, dos pequenos motores 2 tempos que a Branco fabricava. Ela forneceu Honda muitos anos, 28 anos, forneceu Yamaha, Dafra, Denso, várias montadoras. E depois de determinado momento, ela foi para o mercado de reposição. Hoje nós não fabricamos, porque o custo do Brasil é algo muito significativo, né, dentro da nossa realidade, e nós compramos, terceirizamos isso para fábricas na China, mas a gente tem um controle de qualidade extremamente, com os processos muito bem estabelecidos, a gente desenvolve os produtos, tudo isso. Então, isso faz a diferença, e com isso nós consolidamos a nossa marca, que é a marca líder nesse segmento dentro do país. E aí vocês atendem o Brasil inteiro? Atendemos o Brasil inteiro. O nosso grande, assim, a grande região compradora hoje é a região Nordeste. Nossa, que bacana, porque a empresa fica no sul, né? Fica no sul, fica... E como que é essa logística aí, a empresa no sul levar o material para o Nordeste, né? A gente sabe que o país não tem uma malha viária aí que poderia facilitar, né, esse transporte. Como que é feito esse transporte? É através de transporte rodoviário, e assim, nós temos bons parceiros e entregamos de uma forma rápida, porque a gente já sabe o time da entrega, né? E os nossos parceiros também, então a gente já trabalha com esse período muito bem definido. Eu queria voltar um pouquinho lá atrás ainda, quando você assumiu a empresa, no momento em que você ficou viúva, você chegou lá, foi assumir a empresa. Eu fico imaginando uma mulher
numa área que é tão masculina, motores, a indústria, você deve ter sofrido uma série de preconceitos, imagino. Ou isso não aconteceu? Acontece, com certeza acontece. E, assim, eu acho que uma das grandes vantagens que eu tive é que eu sempre fui muito empática com as pessoas e sempre escutei muito as pessoas. Então, como eu já estava dentro do universo da empresa, as pessoas me respeitavam, me conheciam. Geralmente, quando tinham alguma questão, elas conversavam comigo. Eu me lembro muito bem que meu marido morreu numa quarta-feira, foi enterrado na quinta. Na sexta-feira, eu fui para a empresa e, no meio da fábrica, nós tínhamos um pavilhão assim e uma escada. Eu reuni todo mundo ali e falei para eles que a figura do Oscar era uma figura muito presente, e eu falei para eles a importância da gente continuar. Porque quando a gente tem claro aonde quer chegar, isso fica muito mais fácil. Mas com certeza que eu senti, eu até posso contar um episódio, que o cemitério é do lado da empresa, né? Uhum. Então, nós tínhamos um engenheiro que ele dizia bem assim para mim: olha, essa questão eu já tinha conversado com o Oscar. E ele tinha esse posicionamento. Aí eu dizia bem assim, a primeira vez eu transigi, a segunda vez também, na terceira eu disse bem assim, olha, vamos combinar uma coisa? É extremamente difícil você conversar com o Oscar, porque inclusive ele está ali do lado. E quem hoje tem o mando, a caneta sou eu. Então, nós vamos discutir aqui nessa mesa e daqui nós vamos sair com as diretrizes a respeito desse assunto. A partir daí, as coisas foram muito mais tranquilas. Então, assim, realmente a gente tem que se posicionar. Às vezes não é fácil, mas quando você mostra que você tem conhecimento, você tem qualificação e você quer fazer de uma forma aonde você chegue num resultado que é melhor para o coletivo, para a organização, as pessoas começam a te respeitar. Nunca vi você alterando voz, subindo tom, sendo desagradável. Nunca vi. Imagino que na empresa você também não é, né? Então, você acha que é mais fácil chegar nas pessoas, como você disse, tendo uma conversa, você pode dizer que venceu essa questão do preconceito contra a questão de gênero desta forma, nesse tom, usando da empatia, usando do poder de persuasão, mostrando que você estava preparada? Com certeza. Assim, as pessoas até falam que eu sou bastante dura muitas vezes, porque eu tenho opinião e quando eu acredito que aquilo é o caminho que a gente tem que seguir e é o caminho que nós seguimos. Mas eu não altero minha voz. Eu vejo que o contraditório é extremamente importante, porque através do contraditório a gente cresce, mas tem que se respeitar os dois lados. E a gente, respeito passa não por alteração, né? Passa por equilíbrio. Então, o teu direito vai até onde começa o do outro. E acredito que vale isso para todas as instâncias da vida da gente. Você falou que as pessoas comentam que às vezes você é dura, enfática, né? Como é que foi naquele momento, além da empresa, para você dar seguimento, continuar tocando, ter 2 filhos bem pequenos ainda? Como é que foi? Como é que você pensou? Como é que você se estruturou para educar esses 2 filhos? Porque faltava ali a figura do pai naquele momento, a figura masculina. Ao mesmo tempo, você tinha que se dedicar muito a uma empresa que era grande já, né? Imagino que tenha sido difícil conciliar a questão da educação. Como é que foi esse momento? Bom, eu venho de uma família onde o contraditório é muito presente.
Então, eu vou contar um pouquinho para vocês o que é minha família. A família dos meus pais, do lado do meu pai, é uma família católica, uma família que votava no UDN, e do lado da minha mãe é uma família espírita que votava no PTB antigamente. Então, sempre teve presente essa contradição dentro da família. E esse gap foi suprido com muito diálogo. E eu sou uma pessoa extremamente curiosa, uma pessoa que gosto muito de ler, e acredito que isso me levou, essa contradição que existia dentro da família, me levou a eu ampliar meus horizontes e ler coisas de várias opiniões, várias teses diferentes. E quando você tem isso, te traz maturidade e te traz um olhar muito mais amplo, né? E com isso a coisa fica mais fácil. E quando eu, assim, como é que eu apliquei isso na educação dos meus filhos? Sempre com muito diálogo, mas sempre preservando as coisas fundamentais, que eu acredito numa estrutura, que são os valores, a ética, e eu perguntei já para os meus filhos se eu fui e sou uma boa mãe. A resposta do mais velho foi muito legal para mim. Olha, mãe, você fez o que tinha que fazer e fez o melhor. Você nos ensinou valores e ética. E isso faz com que eu forme cidadãos que façam a diferença dentro da sociedade. Porque não adianta você ser uma mãe permissiva, uma mãe que você não traz limites, e as pessoas, enfim, não sejam bons cidadãos. O importante é você deixar um legado para a sociedade. Sim. E a educação dos filhos não deixa de ser um legado desde que você forme bons cidadãos. Então, esse meu compromisso, eu creio que eu cumpri muito bem com a maternidade, aí, sabe? E hoje... É saber dizer não para eles. E hoje eles trabalham com você? Trabalham comigo, e é muito gratificante, porque cada um é bom em uma área e a gente acaba se completando. Eu já vi você em outras entrevistas, porque eu fui fazer a lição de casa, né? Eu fui assistir as entrevistas que a Denise já deu, que não são poucas, né? E você mesma diz nessas entrevistas que você é uma mãe dura, que você foi exigente. Você acredita nesse modelo de educação mais rígido, mais, vamos dizer assim, que tem um pulso mais firme? E como é que você avalia a educação hoje do que a gente está vendo por aí? Eu não acho que, assim, rigidez não é bem o caminho. Eu acho que firmeza é o caminho. Firmeza, talvez eu tenha usado a palavra errada. Firmeza é o caminho. Criança gosta de limite. E isso é uma coisa impressionante. Quando você dá limite para as crianças, elas se sentem seguras. E quando a criança se sente segura, ela cresce muito melhor. Então, isso acaba fazendo a diferença para a criança na infância e faz a diferença quando ela é adulto. Eu fui uma mãe que sempre dei limite para os meus filhos. Mas também, em contrapartida, não é você dar o limite pelo limite, é você explicar o porquê do limite. Olha, você não pode fazer isso, por isso, por isso, por isso. Não é simplesmente dizer não sem a criança entender o porquê daquele não. Então, eu vejo que o limite é necessário, mas o diálogo também. Então, você tem que saber qual é o equilíbrio de você colocar isso para as crianças. Claro que em algum momento você vai dizer bem assim, é não e não, acabou, sabe? Mas, na maioria das vezes, você tem que explicar o porquê do não. E isso é fundamental. Essa sua fala é muito interessante, porque quando a gente vai para o mundo corporativo, todo mundo tem um limite, né? Porque, assim, não é... Cada um tem uma parte a se resolver ali, ao seu trabalho. Então, todos precisam respeitar o seu limite. Então, se a gente não começa a aprender isso desde pequeno, quando a gente entra dentro de uma empresa, você começa a ficar
meio perdido, né? E muitas vezes a gente vê hoje, né, trabalhando com essa geração, que essa questão do limite fica meio, né, perdida, porque eles não Confusa, né? sabem, assim, por que eles não podem fazer determinada coisa, né? Assim, eu acredito muito na questão da inclusão e do pertencimento. Eu acho que as pessoas elas precisam saber o porquê que ela está fazendo determinada coisa. Eu gosto muito de trabalhar com isso, né? E eu acho que essa sua fala ela vai ao encontro disso, né? Que se a gente aprende desde pequeno o porquê, né, que a gente tem um limite e porquê que a gente está ensinando essa criança, né, a pertencer àquele lugar ali até onde ela pode ir. Eu vejo que é fundamental as crianças terem limites. É muito desagradável, por exemplo, você estar num restaurante e as crianças estarem gritando, estarem correndo à sua volta, sem respeitar o próximo. Porque quantas vezes você vai no restaurante ou para comemorar alguma coisa significativa, ou mesmo alguém que esteja do teu lado, que fez uma economia para estar naquele lugar, naquele momento, e se tem uma criança mal educada, acaba impactando de uma forma negativa. Então, você tem que ter a empatia de entender que as pessoas também têm o seu direito, sabe? E isso a gente não está vendo hoje em dia. Muitas vezes, os pais estão terceirizando a educação para a escola. A escola é responsável pela educação institucional, mas aquela educação que a gente aprende em casa, os pais continuam responsáveis. Então, assim, faça a opção por não ter filhos. Se você não quer educar, não os tenha. E parece bem, né? que e não tem problema nenhum, é uma opção que as pessoas fazem. Mas se você tem a opção por ter filhos, você tem que assumir desde o momento que você vai parir até o final da sua vida, porque filho é um compromisso muito sério. Além de ser um compromisso de amor, um compromisso de doação, é um compromisso de responsabilidade de você formar um cidadão para se inserir na sociedade. Sim. E essa inserção na sociedade, isso gera impacto. E nós temos que ter a consciência disso, que a maioria, não digo a maioria, mas muitos pais não têm. Eu percebo assim que os pais hoje terceirizaram a educação para a escola, né? Quando, na verdade, a escola vai te dar a educação formal, vai te dar conhecimento, né? Mas a educação foi terceirizada para a escola. Não, de novo, não é a maioria, mas são muitos, né? E eu acho que aí a gente perde uma parcela dessa nova geração exatamente quando vai chegar lá no mercado de trabalho, porque não tem a noção de hierarquia, não tem a noção de pertencimento daquele grupo que é a empresa onde você vai trabalhar. Então, acho que falta um pouco de limites, que foi o que você falou, né, para essa geração que está vindo aí. A gente escuta muita gente reclamando disso, né? A Lê vive falando disso no canal dela, que você tem que pertencer à empresa, você tem que fazer determinadas coisas que você não gosta porque faz parte do processo, né? Eu acho que o mundo corporativo tem muito disso. Você faz o que gosta, mas vem acompanhado de uma série de coisas que você não gosta. E quanto mais bem sucedido você é, menos coisas que você gosta você faz. Eu vejo assim, a vida não é fazer só o que a gente gosta. O ser humano tem uma capacidade de aprender muito grande. Então, a gente pode aprender a gostar de fazer as coisas. E isso é algo muito bacana. Quando você desenvolve e se predispõe a gostar de fazer determinadas coisas, tudo fica muito mais fácil. Tem gente que, por exemplo, não gosta de viajar, mas a maioria das pessoas gostam. Mas, de repente, se você começar a ler, a entender, você pode desenvolver um gosto por aquilo. Então, tudo na vida é um aprendizado.
No momento que você se abre para aprender, para você ter uma escuta um pouco mais delicada, digamos assim, para você ter um olhar mais compreensivo, tudo fica muito mais fácil. É mesmo os conflitos que você tem. E quando eu digo assim, ó, o contraditório é positivo, realmente é. O conflito também, se bem encaminhado, é positivo. Mas quando você tem aqueles conflitos desgastantes, se você conseguir levar ele para o lado positivo, do lado do aprendizado, do lado da crítica positiva, tudo fica muito mais fácil, fica mais leve, sabe? Do que aquele embate pesado de dizer bem assim, não, porque eu tenho a certeza, eu tenho a razão. E a vida é essa, porque como ser humano, todo mundo erra, sabe? Todo mundo está aqui para aprender. E quando a gente tem a consciência disso, a coisa fica muito melhor. Eu acredito que isso chama inteligência emocional. Quanto mais você desenvolver o seu autoconhecimento, melhor fica a sua inteligência emocional e fica muito mais fácil da gente lidar com a vida. O que você está dizendo, basicamente, é uma pessoa que é investigativa, que vai atrás de informação, que vai ler, que vai se informar, que vai estudar, que vai buscar saber das coisas. Não é? E que é curiosa, porque eu acho que assim, ó, a curiosidade é uma coisa muito legal na vida da gente. Quando você olha, por exemplo, o que tem aqui na minha frente, e eu tenho um olhar curioso sobre isso, sabe? Eu começo a ver as coisas de uma forma diferente. Eu começo a ver que tudo combina, está tudo na mesma palheta da cor, até o chocolate com a bandeja, com o copo, com o palitinho do queijo. Então, assim, ó, quando você desenvolve a curiosidade e começa a ver as coisas, você começa a perceber que tudo, sabe, pode ter beleza nisso, mesmo dentro das coisas mais difíceis de enxergar, que às vezes são difíceis, mas você pode trazer um aprendizado para isso, você pode ver o lado positivo. E quando você só olha com um olhar de crítica e não esse olhar de curiosidade, esse olhar empático, as coisas ficam mais pesadas. Então, assim, ó, se abra para ter um olhar um pouco mais curioso e dentro desse olhar você buscar coisas positivas que a gente vive melhor. Você acha que foi essa curiosidade inerente a você que te levou a essa maturidade emocional que te possibilitou gerir uma empresa, cuidar de filhos, se tornar escritora, que vamos falar já já do seu livro, dos seus livros. Você acha que foi essa curiosidade, vamos dizer assim, o estopim de tudo isso? Ou a base de tudo isso? Porque você teve que desenvolver diferentes competências. Educar crianças, gerir empresa, tinha um mundo ali à tua frente e aí, de repente, você teve que dar conta de tudo isso. Você acha que foi essa tua curiosidade que possibilitou você ser tão múltipla assim? Eu acredito que a curiosidade te abre N coisas na vida que faz com que você tenha um olhar mais amplo. Quando você é curiosa, você consegue enxergar diversas coisas e diversos segmentos e conseguir juntar, né? É como se fosse um grande quebra-cabeça que você vai juntando as pecinhas. É aquela coisa que a Ali explica lá no canal dela, né, Ali, que é muito legal, que, assim, ó, o valor que tem do trabalho e a expertise que tem lá do pedreiro até o engenheiro. Então, assim, ó, quando você tem esse olhar como engenheira para o trabalho do pedreiro, que às vezes ele te dá algumas alternativas que você, como engenheira, que vê a coisa de uma forma muito mais complexa e ele traz, às vezes, a simplicidade da solução, e daí você diz bem assim,
Olha legal. só que legal, eu estou aprendendo uma coisa diferente, com uma visão diferente. Então, no momento que você se abre para isso e tem um olhar diferenciado e diz bem assim, ó, eu posso ver de outras formas essa mesma coisa, isso faz toda a diferença na vida da gente. Eu te perguntei isso de propósito pelo seguinte, e você falou exatamente o que eu esperava ouvir, que é um quebra-cabeça, que você vai juntando as pecinhas, às vezes você nem sabe o porquê que está aprendendo aquilo, mas é, na verdade, uma pecinha que faz parte de um todo maior. Porque eu escuto muita gente, normalmente mais jovens, dizendo assim, mas para que eu preciso aprender isso? Porque se não tem uma aplicação prática agora, para o momento, eu não quero encher o meu HD com isso. Mas eu não sei, Anderson, mas minha mãe dizia assim, ó, que conhecimento, eles podem tirar tudo. Você pode perder tudo na vida, sabe? Mas o conhecimento é algo que faz a diferença na tua vida. Porque através do conhecimento você pode abrir outras portas, sabe? E essa questão também de você se permitir aprender com qualquer pessoa, né? Que qualquer pessoa pode te trazer um ensinamento, te faz mais, né? Assim, mais essa curiosidade. Tira a sua, sabe, aquele limite, não, eu só vou conseguir aprender com alguém que está num estágio mais avançado do que eu. Mas, assim, o que era um estágio mais avançado que o meu, né? Isso... Eu vejo assim, ó, as pessoas que, às vezes, elas são extremamente sábias, mas não têm educação formal. E como a gente aprende com essas pessoas, sabe? São lições de vida, são trajetórias maravilhosas, e está aí na história para nos mostrar isso. Então, essa escuta atenta que você tem com as pessoas, às vezes não, sempre faz a diferença. Acho que ter ouvidos abertos, mente aberta, aberta, olhos abertos. E às vezes a boca um pouco mais fechada, né? A gente ouvir mais, prestar mais atenção, ter a cabeça aberta, faz muita diferença. E eu acho uma coisa super bacana. A hora que eu estava vindo para cá, eu vi um grande mural num prédio que tinha uma santa, que eu não sei qual a santa, não vou lembrar, mas ela estava escrito lá, você manda cartas para o futuro. Então, assim, ó, quando você anda pela cidade e você presta atenção, às vezes você encontra grandes questionamentos, sabe? Você escreve cartas para o futuro, que é aquela coisa, você se planeja para o futuro, qual é a sua visão de futuro? Então, isso estava aí, na rua, eu encontrei hoje, achei uma coisa assim, que me levou a uma reflexão, gente. Então, muitas vezes, você tem insights, você é questionado nos lugares mais inusitados. E aproveite isso. Isso é viver bem. Eu quero mudar um pouquinho de assunto e ir lá para os livros, que não é mudar, porque no fundo tudo é informação, tudo é saber, mas antes disso, chegou a hora da gente fazer o nosso quadro, e a Denise é ótima para esse quadro, porque ela viajou muito, já fez refeições no mundo todo, então chegou a hora do R+, R nunca mais. Ale, explica para Denise o que é o nosso R+, o nosso R nunca mais. Estou curiosíssima para saber qual que é o R+, o R nunca mais da Denise. Eu também, estou curioso. O R+, é aquela refeição que você fez num lugar mais maravilhoso, que foi um momento especial e que sempre que você tem assim, uma lembrança boa da sua vida, você lembra dessa refeição. A sua refeição mais inesquecível. Dessa refeição mais inesquecível. Eu vou citar duas coisas completamente diferentes. Um é um restaurante na Itália, em Verona, que chama Tre Marchetti. É uma
uma cantina pequenininha, que eu estive lá com meu marido quando eu estava grávida. A comida era maravilhosa. Eu comi um tortelli de zucca com manteiga e salva e queijo que parmesão, delícia. super gostoso. E depois eu voltei com meu filho mais velho, depois de muitos anos. Era o que você estava grávida? Era. E foi uma coisa, assim, muito Nossa. emocionante, sabe? Depois que meu marido já tinha morrido, tudo isso. E outro é um restaurante que eu fui em Nova York com os 2 meninos, que já eram homens, que eu adoro caviar, né? Então, foi um restaurante sofisticado, a gente tomou um belo de um champanhe e comemos caviar, que é o caviar russe, em Nova York. Então, são 2 lugares, assim, que eu acho que são bem bacanas. São inesquecíveis para você. São. E a nossa R nunca mais. A R nunca mais é aquela comida que você sabe que você vai morrer daqui 2 horas. E aí é a última comida que você quer comer na vida, que é aquela A última comida, refeição. né? A sua última refeição, que é Você né, vai fazer e nunca Nunca mais, porque depois né? você vai morrer. Então, qual é essa refeição? Ah, isso é Que você difícil. gostaria? É difícil, mas a gente não está aqui para Difícil. facilitar. Assim, eu não sei se eu comeria antes de morrer. Eu acho que eu meditaria antes de morrer. Gente, pessoa evoluída É é outro muita nível. Aí você vai evolução, argumentar gente. o quê? Você não vai argumentar Ai, nada. hoje eu não vou nem jantar. Depois dessa. Você não vai morrer, né, Ali? Por favor. A gente espera. Ah, que tá você bom. não morra. Então, Hoje eu não vou morrer, então vou jantar, É gente. melhor você jantar. Tá bom, então vou jantar. Voltando, então, lá na coisa do conhecimento, do disseminar conhecimento, disseminar instrução, você é escritora, você escreveu 2 livros. Como é que você chegou nesse ponto de editar um livro? Os seus livros é sobre o quê? São sobre o quê? São livros infantis. Tá. E eu fiz os livros para os meus filhos. Então, assim, surgiu a ideia de eu fazer o primeiro livro, porque eu não sabia o que dar para eles do Dia das Crianças. E aí eu escrevi uma história, que é a história... Os 2 livros têm uma personagem muito marcante que foi na minha vida, que é a minha avó. Então, foi uma véspera de Natal, que até a minha avó estava junto conosco, apesar dela não ser o personagem principal. E nós morávamos numa chácara e a vaca pariu uma bezerra, que a bezerra acabou chamando Natalina Psipsipá, que foi um nome que o meu filho... Natalina o quê? Psipsipá. Eu não sei de onde vem esse nome, mas foi um nome que o meu filho mais velho deu para ela. Então, ela nasceu na antevéspera, a gente acompanhou o parto, foi super bacana. Foi muito gostoso. Daí eu acabei escrevendo a historinha, mandei imprimir o livro e foi o primeiro livrinho que eu escrevi. E você já tinha o hábito de ler para eles desde pequenininho? Como que Sempre, foi? sempre o hábito de ler para eles. A leitura é um hábito muito presente na minha vida, e a escrita também. Eu sempre escrevi, tanto que eu chamo cadernos de escrita, que em vez de ir para o terapeuta, eu vou para a escrita. Então, ali eu escrevo o que eu sinto, não são diários, mas são cadernos de conversa comigo mesmo. Você não faz terapia formal, assim, com terapeuta, tal. Você faz terapia dessa forma. É super bom ler o que eu escrevi lá atrás. Eu E já aí fiz. você volta para reler? É, assim, é isso que vale. Não, Claro. tô perguntando se ela faz esse exercício. Eu faço, eventualmente eu faço. Não é sempre, mas eu faço. E aí você se surpreende, eventualmente, com o que você escreveu, e aí, de repente, agora você nem lembrava, ou você mudou de opinião. Como é Ou reler? você se reconhece naquele ou- texto, ou você fala, nossa, eu já fui assim um dia.
Eu me reconheço no texto, eu me reconheço e quando eu volto para aquele momento, com certeza eu não mudaria. Se fosse hoje, seria diferente. Mas o Rubens Alves fala uma coisa muito bacana, que ele diz bem assim, quando você vai para um lugar e quer voltar, com certeza você quer voltar no tempo. Você não quer voltar para aquele lugar. Então, eu acredito que também temos que ter essa compreensão. Voltar para o tempo é impossível. Então, você fez o melhor que pôde naquele momento. Claro que aquele momento não é esse momento, tem um gap aí. Hoje eu sou uma pessoa diferente do que eu fui ontem, e amanhã eu vou ser diferente do que eu sou hoje. Então, dentro daquele contexto, eu acredito que eu não mudaria, não. Você cuida de filho, cuida de casa, sei que tem hobby de cozinhar, de culinária, administra uma empresa importante no cenário nacional. Viaja, porque sei que você acabou de falar, vai para lá, vai para a Itália, vai para os Estados Unidos, vai para a China. Como é que você faz a gestão do tempo? Esse eu quero ouvir. Isso eu levantei a bola para você, hein, Ale? Porque precisa, sim, ser mágica para fazer tudo isso, né? Escreve livro. Como é que faz a gestão do tempo? Como a pessoa é tão múltipla assim? Sinceramente, eu acho que ainda me sobra tempo, sabe? Eu vejo que o tempo é uma coisa muito importante e o tempo passa muito rápido, principalmente depois de uma idade, né? Que quando a gente está caminhando para o envelhecer, também não é uma coisa fácil. Mas o tempo, muitas vezes, é o aliado da gente, porque o tempo traz experiência. Daí facilita as decisões, porque traz mais sabedoria. Tanto que falam que o diabo só é diabo porque é velho, não porque ele tem experiência, né? Não porque ele é diabo. Mas o tempo, eu acredito que é um aliado. E quando você tem determinada maturidade, a gestão do tempo fica mais fácil. Hoje, meus filhos já não são homens. Eles fazem a gestão do tempo deles. Eu tenho a minha dedicação de um tempo dentro da empresa, mas eu já não trabalho 8 horas por dia, eu trabalho muito menos. Eu me permito a viajar, a ler bastante. E isso é através, eu acho, que da maturidade que eu cheguei. Você acha que, conforme a gente vai criando experiência, a gente vai desapegando de coisas, delegando, que seria, né? Esse desapegar seria o delegar e confiar no outro, mesmo sabendo que o outro pode errar, porque assim, é inerente a alguns processos a gente aprender com os erros, né? Então, esse desapegar, né, e esse delegar, você acha que isso facilita a gestão do tempo? Facilita, claro. Eu vejo que delegar é algo muito importante. Porque quando você aprende a delegar, aprende a escutar, você traz mais pessoas para o processo. Quando você traz mais pessoas para o processo é mais assertivo. Claro que a visão sistêmica que a gente tem e aprende a ter com o tempo e a experiência, isso faz toda a diferença. Mas você delegar e entender que o erro é positivo, que a equipe e você aprende com o erro, isso acaba somando dentro de uma organização. Isso é indiscutível. Então, delegar é fundamental. Porque, primeiro, que nós somos finitos. Sim. E você tem que entender que tem a continuidade da coisa. E o delegar não é tipo, faça, né? Assim, o verbo delegar, não é simplesmente passe a atividade adiante, né? Você quer falar um pouquinho? É o partilhar, né? É você construir junto.
é você, às vezes, fazer uma mentoria, tudo isso. E respeitar também o conhecimento daquele teu colaborador, que ele está trazendo coisas novas e pode trazer processos extremamente importantes para o contexto. E aí a gente aprende que tem várias formas de fazer a mesma coisa, né? Com certeza. Você levantou uma questão importante e que hoje se discute muito, que é a questão do etarismo. Você ainda é uma mulher jovem, sem dúvida, mas você falou que é difícil envelhecer. Como você lida com a questão do etarismo, do envelhecimento? Como você trabalha isso em você? Envelhecer é uma coisa bem difícil. Eu tenho um pai com 90 anos, que hoje tem Alzheimer. E quando você tem uma restrição de saúde na velhice, isso é algo extremamente difícil. Quando você envelhece com saúde, a coisa fica mais fácil. Então, é super importante você se cuidar, ter uma boa alimentação, você fazer exercício, você manter a sua mente ativa. Mas o processo de envelhecimento dentro da cultura ocidental é difícil, além de ser a gente ter muito preconceito, tudo isso, né? Porque o que a gente vê? Às vezes o casal separa, o homem acha uma mulher muito mais jovem, nem sempre é o que acontece com a mulher, até porque eu vejo que a mulher tem uma maturidade nesse aspecto muito maior que o homem, que ela, às vezes, se basta porque ela tem mais atividades, ela não depende tanto do homem, mas é um processo que, dentro da nossa cultura ocidental, não é um processo fácil, até pelo estereótipo da beleza que a gente tem. A gente não pode ter ruga, a gente sempre tem que estar bonita, sempre tem que estar cheirosa, sempre tem que estar bem vestido. E não é sempre que a gente está a fim de estar assim, né? É uma questão complicada para a mulher sempre, né? Porque ela é cobrada de assim, ter uma aparência, ter uma beleza que precisa ser eterna, porque senão muitas vezes é trocada, como você disse. E aí eu queria até que você comentasse o seguinte, porque a gente olha para você e a gente vê que você é uma pessoa vaidosa, uma pessoa que se cuida, você está aí vestida super feminina. Como o que você diria para as mulheres que estão no mundo corporativo, que muitas vezes elas acham que para serem respeitadas, até porque a sociedade muitas vezes impõe isso, precisa usar um terno masculinizado, ela não pode ter uma maquiagem um pouco mais carregada, porque ela vai passar uma coisa muito mulherzinha. Até a fala, né? Até o modo de falar. Você tem um jeito extremamente feminino de se portar, de falar, o tom de voz, bem fora do padrão das mulheres que a gente vê em cargos de liderança, porque não que eu ache que está certo, enfim, livre de qualquer julgamento, mas acho que muitas vezes as mulheres vão para um lado de masculinização para serem respeitadas. Até a imposição de voz, o jeito de falar, o gestual. E você é exatamente o oposto. Você é muito feminina, você tem uma voz delicada, você se põe de uma forma delicada e é uma grande empresária. Então, o que você diria para as mulheres dentro desse contexto todo, dessa questão do feminino dentro do mundo corporativo? Eu acredito que não tem regra, né? Cada um faz aquilo que acha que é o melhor para si. O que eu faço, eu me olho no espelho e gosto daquilo que eu estou vendo. Então, eu sou assim porque eu gosto de ser assim. E no momento que você gosta de ser como você é, tudo fica mais fácil. Então, eu acho que a grande chave é isso. Eu tenho um grande caso de amor que é comigo mesmo, gente. E isso faz toda a diferença.
Quando você se olha no espelho e você se gosta, quando você se olha para dentro de você e você gosta daquilo que você está percebendo e você está vendo, vou te dizer uma coisa, claro que as pessoas são importantes, porque a gente vive em sociedade, mas o se gostar, o se amar faz toda a diferença e isso faz com que as pessoas sintam tua energia e as coisas fluam muito mais. Então, se ame, tenha um caso de amor aceitem, contigo, se aceite, isso faz a diferença. Nossa, assim, é impressionante. A gente Parece vai ouvindo, parece que é fácil, né? Ela fala de um jeito que parece tudo muito fácil, que parece tudo muito... O que você daria de conselho para quem quer empreender hoje no Brasil? Porque o Brasil não é fácil, né? Não. Você falou, inclusive, que a tua empresa era uma empresa produtora dentro do Brasil, deixou de ser produtora aqui no Brasil, hoje vocês estão produzindo na China. Por conta de toda essa questão que a gente tem aqui no país hoje, tributária, né? E tal. Então, empreender no Brasil é muito difícil. O que você diria para quem é um empreendedor nato, mas está aqui no Brasil? Dado que tudo acontece tão fácil, assim, o que você faz parecer tão fácil, como é que a gente pode facilitar para quem quer empreender aqui? Bom, eu estou com um negócio novo, então vou contar um pouquinho sobre isso. Eu ia entrar lá. A gente quer falar do negócio novo. Eu assim, ó, primeiro, o que você enxerga de oportunidade de negócio? Isso é super importante. Você prospectar ou algo que você gosta de fazer, ou algo que você entenda que seja um negócio interessante. A partir daí, faça um bom plano de negócio, veja quem são teus concorrentes, veja quais são as questões tributárias que estão estão inseridas, e aí veja se você tem capital ou vá buscar capital. Se você fizer um bom plano de negócio, isso vai fazer toda a diferença para você empreender. Não tenho dúvida nenhuma. E no Brasil, a gente tem várias oportunidades. Olha, quantas pessoas você vê que começam os seus negócios assim, ó, vou fazer o doce, vou fazer brigadeiro, vou fazer outra coisa, vou montar uma startup e as coisas dão certo. Porque o brasileiro é extremamente criativo, tem uma coisa que chama flexibilidade, porque a gente consegue se adaptar até pela própria hostilidade que a gente tem no país, a gente tem uma capacidade de flexibilidade, de se adaptar muito grande. Isso você tem que ver como algo positivo. Agora, puxando a sardinha para o meu lado, você acha que falta, então, o conhecimento do planejar para a gente, para a nossa sociedade? Falta a educação formal hoje no Brasil, porque a gente sabe que a educação impacta diretamente no PIB do país. Então, nós temos uma deficiência educacional muito grande, falta qualificação. No meu ramo, por exemplo, que é o ramo de motopeças, a gente tem alguns projetos e já tem estabelecido essa questão de dar formação, educação, porque impacta diretamente naquilo que eu vendo, como o mecânico vai aplicar aquela peça e muitas vezes ele coloca de uma forma incorreta e isso gera para ele uma perda de cliente, gera uma garantia para nós, da empresa, e isso por quê? Porque a pessoa que está ali no meio não sabe executar o que deveria executar com excelência. E aí, como que a gente faz? Porque agora vamos perguntar uma coisa difícil para ela, né? Porque aqui tudo tá fácil. E como que a gente faz para mudar essa consciência da nossa sociedade, né? Eu estou tentando com meus vídeos. Exatamente isso, Alê. Eu acho que você está sendo
super assertiva. Você está trazendo educação, está trazendo qualificação. Lá na empresa, o que a gente fez? A gente criou um braço de educação, que isso já existe desde 2012, através de tutoriais do YouTube. Hoje está muito mais fácil, porque você tem as redes sociais a teu favor. Antes nós fazíamos treinamentos em loco, hoje a gente continua fazendo, mas a gente disponibiliza cursos. Inclusive, a gente vende cursos através da Magnetron, cursos da Academia Duas Rodas, mas para qualificar o pessoal dentro do nosso nicho. Isso acaba fazendo toda a diferença. A gente dá a gente dá treinamento para o pessoal e é impressionante como esse movimento acaba crescendo e você vê o resultado que isso traz. O caminho é investir em educação. É investir em educação. E eu digo mais assim, olha, a gente investe em educação porque a gente acredita na educação. Mas isso também traz algo extremamente positivo para a nossa marca, porque está consolidando a marca. Mas a gente não faz isso para consolidar a marca. Consolida a marca, consolidação da marca é uma consequência daquilo que a gente acredita. É a história de você fazer bem feito para chegar em determinado momento. Daí você colhe os frutos. Isso é extremamente positivo. Você disse que está trazendo um novo negócio, está empreendendo um novo negócio, porque ela já não faz pouca coisa. Então, você está empreendendo um novo negócio. Conta para a gente o que é esse negócio. Olha, é algo que eu me encantei, porque eu tenho um sobrinho que ele é piloto de drone, piloto de FPV, que é aquele piloto que pilota com os óculos, né? E aí ele, junto com um amigo, que é produtor artístico, vieram conversar comigo para a gente montar uma empresa de drone show. Que eu acredito que seja o futuro, porque hoje foguete, além de ser extremamente barulhento e perigoso, impacta no meio ambiente. Sim. E aí, os três, junto comigo e meu filho mais novo, nós fundamos uma empresa que chama Flyworks e temos hoje a empresa que tem a maior frota de drones para show no Brasil. E drone show é aquela coisa que faz os desenhos no céu, é extremamente bonito. É lindo. É lindo. Lindo. Curto todos os vídeos que aparecem lá na rede social, curto tudo. Então é algo novo também, é algo novo para mim. Eu creio que a gente sempre tem que estar procurando o desafio. É um segmento que eu não conhecia, assim. Tem vários ofensores, bem diferente do mercado onde a gente está, mas é um aprendizado. E quando a gente tem desafio novo, a cabeça também começa a rodar em outro ciclo, né? E isso faz bem. Gente, ela, com tudo que ela já faz, então ela está empreendendo um novo negócio, está conhecendo esse novo negócio. É esse o segredo de estar sempre com esse sorriso no rosto, de estar sempre com essa pele boa, essa cara boa, assim? Estar com a cabeça sempre ocupada, com a mente... Eu acredito que um desafio sempre é bom na vida da gente. Desde o desafio de você ler um livro um pouco mais complexo, de você escutar uma música diferente daquela que você está acostumada, você fazer um caminho diferente para ir para o trabalho, para ir para qualquer lugar que você está indo, uma viagem para uma cultura completamente diferente, comer uma comida diferente que você nunca comeu, que você está experimentando um sabor diferente. Tudo isso faz a diferença na tua vida. E ter um olhar positivo, né, para esse desafio. A curiosidade. Aí entra a curiosidade, Ali. Quando você é curioso para ter experiências novas e olhar sobre novos ângulos, isso te traz, eu acho que é a tal da eterna juventude. Você pode estar meio assim, acabadinho por fora, mas ali na tua cabeça você vai estar super bem.
Ai, que delícia esse papo, mas a gente tem que se encaminhar já para o final. A gente está chegando aqui no tempo limite nosso, então a gente vai já indo para o final, mas eu vou pedir antes a Indica Chique. A Lê vai contar para a Denise o que é a nossa Indica Chique. A Indica Chique é uma dica que você vai deixar aqui para os nossos Segue Chiques, contando um livro, um filme, uma série, um espetáculo que você tenha visto e que você queira compartilhar aqui com a gente. Vamos lá. Um espetáculo. Assista um show de drone ao vivo e a cores. Olha, essa é esse eu empreendedora quero vendendo ver. o seu negócio. Vocês vão adorar, porque é completamente diferente do que você vê em vídeo. Um livro. Eu acho. Tem algum que você vai fazer por agora, assim, que a gente possa seguir? Olha, Que você possa contar, claro. olha, a gente tem vários assim, mas nos siga lá no Flyworks que vocês vão ficar sabendo. A gente vai colocar o @ aqui também. Ok. Um livro assim que me marcou muito na vida, que eu gostei, porque tem essa coisa do realismo fantástico que eu gosto muito, é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. E tem um livro que eu li, acho que tem uns 2, 3 anos, que eu estava falando com a minha prima hoje, que chama Deus China, que é um livro extremamente bonito e sensível. Assim, ó, eu acho que livro bom é o último livro que você leu também, né? Então, porque eu sou uma leitora voraz. Acabei de ler há pouco também a Divina Comédia do Dante, que é um livro pesado para ler, um livro denso, mas um livro extremamente bonito, que quando eu li assim, eu lembrei que eu estava em San Germiniano, na Itália, e tinha um senhor que ia para a praça vestido de Dante e declamava o inferno. Eu ia todo dia lá escutá-lo. E aquilo era tão bonito, sabe? É uma coisa que transcende. E eu acho que a literatura, a música, o espetáculo é isso. Tem que fazer você transcender. Então, aquilo que você acredita e acha que vai fazer bem para a sua alma, aproveite. Gente, que mais dizer depois eu tô até disso? zen já. Não vou nem precisar meditar. Gente, a gente precisa encerrar. Eu queria que você se despedisse, então, deixasse as suas considerações finais para os nossos Segue Chiques e depois a gente já vai encerrando o nosso episódio aqui. Então, eu quero agradecer a você que me escutou, quero agradecer a Lê, quero agradecer a você, Anderson, por essa conversa. Gostei muito de estar com vocês. Nossa, a gente te adorou. agradece tantos ensinamentos, tanto conhecimento, tantas colocações importantes para a gente parar, refletir, analisar, meditar sobre elas. Então, foi assim um episódio bem interessante para a gente botar a cabeça para pensar e funcionar. Parar um pouco, Lê? né, nessa vida tão agitada que a gente tem, né? Às vezes é bom a gente dar uma parada, refletir sobre a nossa vida, o nosso autoconhecimento, entender melhor as nossas questões e para a gente fazer o mundo melhor, A gente né? queria te agradecer muito. E, Ale, o que os seguidores que estão chegando agora aqui no canal precisam fazer para ficar sabendo tudo que rola por aqui e não perder nenhum episódio dos nossos podchics? Bom, precisa se inscrever no canal, clicar aqui no sininho para ativar as notificações e, como sempre, curtir, compartilhar e comentar tudo aqui para dar engajamento, para a gente construir mais conteúdo como esse e produzir vídeos para poder entregar para vocês. É isso mesmo. E comenta aí embaixo o nosso vídeo, deixa os comentários aí para a Denise, ela também vai estar ligadinha aí nos comentários, vai respondendo para vocês. Qualquer coisa a gente encaminha para ela. Lembrem-se que a gente já tem o botão do Seja Membro. Clicando lá você se torna um membro Segue Chique Premium do canal, com vantagens exclusivas. E agradecendo sempre o nosso colaborador
colaborador aqui, o Vigilantes do Comportamento Alimentar. Não deixem de olhar o perfil deles lá no Instagram. Se você está precisando entrar no shape, perder aqueles quilinhos, entre em contato com eles, manda uma DM que uma orientadora vai entrar em contato com você e vai te passar tudo bonitinho, como é que você faz para participar desse grupo que é completamente online. E também tem o episódio que a gente já gravou com as orientadoras do Vigilantes do Comportamento Alimentar. É isso? É isso. Temos mais algum recado para dar antes de encerrar? Acho que não, né? Acho que falamos isso. tudo. Então, Denise, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui e a gente aguarda vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo. Tchau. Tchau.